Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz e eu sou bolsista de iniciação científica. O nome do meu orientador é Eduardo Alessio. E o título do meu plano de atividades é A Adequabilidade de Ensaio Microbiológico de Coliformes em Água Bruta para suporte em ensaios de avaliação da qualidade de águas naturais na oviposição de Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o vetor de diversas doenças aos seres humanos. Por conta disso, o controle das populações desse mosquito é imprescindível para o combate dessas doenças. Em um estudo com vários micro-organismos, Souza e colaboradores observaram que as larvas de Aedes aegypti, que foram alimentadas com Escherichia coli, apresentaram a maior sobrevivência do que as alimentadas com outros micro-organismos. Sendo assim, os objetivos deste trabalho eram realizar a avaliação do desempenho do método 9223A do Standard Methods, elaborar os procedimentos operacionais padrão necessários e realizar seus respectivos ensaios de verificação. Para a garantia da padronização dos procedimentos, os POPs foram elaborados com base nos métodos do Standard Methods. E em seguida foram realizados os ensaios descritos nos POPs para a realização de ajustes. No ensaio do POP-19, foi coletada uma amostra de 400 ml de água mineral, e essa amostra foi contaminada com uma cepa padrão de E. coli, a TCC 8739. Essa amostra foi transferida para um frasco menor, de 100 ml, e foi adicionado um sachê de meio de cultura colilerte. E para uma maior exatidão dos resultados, foi utilizado o formato 15 tubos e 3 diluições. E esses tubos foram para incubação, levados para incubação em estufa a 35 graus Celsius por 24, 28 horas. O ensaio do POP-20 ocorreu em 3 etapas. A primeira etapa foi a fase presuntiva para coliformes totais. Nele, a amostra de 400 ml de água mineral foi coletada no bebedouro do IFPE e foi utilizado o mesmo formato de diluição que o ensaio do POP-19. A amostra foi inoculada nos 15 tubos, que continham como meio de cultura o caldo LST e o indicador púrpura de bromocresol. Em seguida, foi contaminado propositalmente com a E. coli padrão ATCC 8739, nesses tubos aqui, que estão representados com tracejado roxo. E esses 15 tubos foram levados para incubação em estufa a 35 graus Celsius por 24 a 48 horas. Na fase confirmativa para coliformes totais, utilizou-se uma haste estéreo de madeira para retirar alíquotas de cada tubo positivo na fase anterior e transferir para outros tubos com caldo lactosado verde brilhante bile como meio de cultura. Dentro desses tubos também tinha tubos de Durham invertidos. Esses tubos foram transferidos para a estufa, para incubação em estufa, a 35 graus Celsius, por 24 a 48 horas. Em seguida, na fase de diferenciação de E. coli, utilizando novamente outra haste estéreo de madeira, pegou-se a alíquotas dos tubos positivos na fase anterior e transferiu-se para outros tubos, sendo que agora com o meio de cultura colilerte. Esses tubos foram levados para incubação em banho aquecido a 44,5 graus Celsius, junto com tubos de controle que não tinham inóculo, mas tinham meio de cultura colilerte.
No ensaio do POP22 foram coletadas 2 amostras de água mineral, cada uma com 100 ml, nos bebedouros do IFPE. Essas amostras foram levadas para o laboratório, onde, numa cabine de fluxo laminar, foram adicionados em uma das amostras o sachê de meio de cultura Colisuri e na outra o sachê de meio Colilerte. Cada uma foi adicionada na cartela da seladora Quantitray, foram adicionadas nessa cartela e seladas na seladora Quantitray 2000. Em seguida, foram levadas para incubação em estufa a 32 graus Celsius por 24 a 48 horas. Os resultados foram obtidos com base nas variações de cor e fluorescência das amostras. E os valores obtidos foram comparados com os números da tabela de NMP, sendo os resultados registrados em NMP por 100 ml. Essa aqui é a tabela de NMP usada nos POPs 19 e 20. Já no POP 22, como a quantidade não era em 15 tubos, era em poços, foi utilizada essa tabela aqui. No final do trabalho, foram elaborados os POPs 19, 20, 22 e o 26. O ensaio do POP 19, todos os tubos apresentaram resultados positivos e a leitura de NMP foi maior que 1.600 NMP por ml para coliformes totais e Escherichia coli. No POP 20, o resultado do ensaio de verificação, os tubos que foram contaminados propositadamente apresentaram resultados positivos, gerando um valor de 17 mmP por 100 ml para coliformes totais e E. coli. E no POP 22, o ensaio de coliformes totais em água, pela técnica de multipoços. O ensaio de verificação, todos os poços apresentaram resultado menor que 1 coliforme e E. coli. Isso ocorreu porque a amostra não estava contaminada no local onde foi coletada, nem foi contaminada ao chegar no laboratório. Sendo assim, seria recomendável refazer esse ensaio. Já o POP 26, da avaliação de desempenho do ensaio de E. coli em água natural em meio Colilerte por NMP em multipoços, não foi possível realizar o seu ensaio de verificação devido à pandemia da Covid-19 e o fechamento do IFPE. Concluindo, foram confeccionados e testados os POPs 19, 20 e 22. E o POP 26 foi elaborado, mas não testado, que as referências utilizadas no trabalho